Buenas noches. Buenas noites. Todo mundo tá aqui nessa live que vai ser uma sequência, na verdade, né? Então, só que a gente se encontra aí toda quarta-feira. Vocês estão vendo este gravado porque a live do YouTube deu um BO, a gravação dela, tá? Mas na próxima quarta vai ser pela live do YouTube, vai dar certo, né? Mas hoje tá no Meet, tá bom? Mas, então, só para deixar claro que quartas-feiras, 8 da noite, a gente tem esses encontros aqui marcados para a gente, para poder trazer dicas de carreira, de construção, de marca mesmo, né, para vocês que estão trabalhando nesse mundo da alquimia, das terapias e assim vai, né? Então, quando eu falo que a alquimia é assim um espectro enorme de coisas, né? Se você é massoterapeuta, se você trabalha com ervas, com perfumes, com incensos, com o que for, ginecologia natural, não importa, né? Se gosta de psique humano, para mim você é uma grande alquimista. Então, esse conjunto de lives vai ser para vocês, tá? E é isso, assim, eu intento realmente nos ajudar, né? Fazer que a gente cresça os nossos negócios, possa prosperar. É a intenção dessa colmeia, né? Inclusive, estamos aí com as aulas do Quem Pensa Enriquece, né? Do livro Estudo Aberto, que acontece às quintas, de 14 em 14 dias, tá? Então, uma semana sim, outra não. A gente sempre manda o link do Meet lá no grupo do WhatsApp, tá? Que é aberto para quem quiser entrar também. Né? E aí ali a gente já tem discutido, né, sobre isso, assim, trazido dicas, conversado, tá sendo bem legal as trocas, né? Então aconselho. Mas aqui vai ser algumas coisas mais voltadas. A intenção é que eu sempre tire ali os oráculos, inclusive, para entender quais são as nossas necessidades nesse momento, com quem que eu estou falando ali, né? E para esse início, para essa semana, foi me trazido justamente essas mulheres que principalmente estão começando. Estão começando porque estão cansadas, né? Existe uma coisa muito interessante, quando a gente fala da figura alquimista, ninguém se torna isso por nada, né? Existe uma história bem profunda para a gente chegar nesse lugar. Uma história que às vezes muito pouco a gente conta, mas que a gente vivenciou na nossa pele, que profundamente foi difícil chegar ali, né? E chegar a essa escolha. Então, inclusive, eu vejo que não só nessa vida, né? É uma escolha dessa alma que está vindo assim profundamente já há bastante tempo, batendo nessa tecla, que é a tecla de um terreno que foi devastado. Foi ferido, que foi captado, que foi raptado, que foi ferido, né? Por geralmente ganância. E essa ganância que vem do medo. Medo, né, de seres que não conseguem ver o divino dentro de si, medos que levam a gente justamente para um estado ganancioso, extremamente carente. E esses são os estados que arrancam e que nos arrancam. Então, quando a gente está falando da alquimia, né, da alquimista, desse trabalho profundo, a gente não tem como desvencilhar isso de uma forma de trabalhar que seja regenerativa, uma liderança que seja sustentável, justamente por tudo isso. E a gente tem que tomar muita atenção, tomar muito cuidado para a gente não repercutir justamente em nós mesmas e no nosso próprio corpo, justamente a lógica do que nos devastou. De que forma, por exemplo, eu vou de repente, mas eu trabalhar com isso aqui e eu vou oferecer isso por um valor extremamente barato, porque eu preciso, porque, sei lá, com medo, eu não tenho valor, então, né, melhor colocar isso aqui extremamente baixo mesmo, vai usar várias pessoas, e aí você vai ficar esgotada, sugada, isso não é sustentável, isso não é bom para você, e você ainda está empregando a lógica justamente do invasor, e a lógica que está destruindo os ecossistemas são as lógicas dos fasts, né? Fast fashion, fast food, fast relacionamentos, né? Que é o que está destroçando profundamente justamente o nosso ecossistema. E olha como é muito fácil a gente cair nessa fase de repercutir em nós mesmas isso, né? Essa miséria, na real. Então, entendam sempre que falar miséria aqui, eu tô falando desse estado profundo,
de ganância espiritual, né? De desvirtuamento das coisas, etc. Tá bom? E aí, né, o que seria ali um trabalho que regenera? Olha só que interessante, na época que eu trabalhava em agência, porque eu já trabalhei em agência de publicidade, inclusive faço parte da porcentagem enorme de pessoas que foi burnoutada por causa disso, mas eu tinha uma chefe muito maravilhosa, uma mulher incrível, que ela primeiro teve um burnout, e aí ela saiu, ficou afastada mais de um mês, se não me engano, e aí ela retornou. Passou algumas semanas, afastou de novo. Passou algumas semanas, aí voltou. Aí depois afastou de novo. Por quê? Porque não é um ambiente regenerativo, né? Não adianta nada você ir, se afastar, trata, cuida e volta pro mesmo ambiente que te adoeceu. Só que isso a gente tá falando assim, é isso, do micro ao macro, exatamente isso que sempre vai acontecer com a gente. Então, mesmo que seja um trabalho que hoje você ama fazer, não vai adiantar nada se em algum momento ele começar a te adoecer. Então, você tem que olhar para o seu corpo. Então, o que, que é, acho que a principal chave aqui né, do alquimista? Conhecer tão profundamente o próprio corpo que você sabe as suas raízes, você sabe os seus limites, né? Então, você sabe a forma como esse ecossistema funciona. Os meus limites é diferente do limite da Alessandra, que é diferente do limite da Ariane, é diferente do limite da Vitória, né? Então, eu conheço eles. Eu sei tudo que compôs ali a minha história, eu sei a tessitura, né? Eu sei essa tessitura toda. Então, eu sei contar isso aqui. Eu sei o que que é regenerativo para mim. A gente está falando de empreender. Então, a gente está falando de uma forma de ser, do qual a sua história conta, e que é muito importante considerar agora. Até porque a sua história também está te colocando numa posição de liderança que enxerga o outro. É interessante que nesses estudos, né, que a gente está falando, do Quem Pensa Enriquece, esse último que a gente teve, ele próprio estava trazendo ali sobre a importância das lideranças sustentáveis. Isso para mim é tão profundamente ligado justamente ao feminino, né? A essa face da ternura, ao mesmo tempo também de solidez, de força, né? Que não tem nada a ver com ser permissiva, né? Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, bem pelo contrário mesmo. Sabe cravar muito bem os dentes, se precisa, né? Mas essa força de liderança, né? Que é uma força de liderança que nasce, cara, do bem mesmo. E do bem que eu tô falando aqui é aquilo que nasce do coração, né? Aquilo que não nasce da doença, né? Que é justamente a ganância, que é onde geralmente nascem os negócios. Não, né? Aqui tá nascendo de um lugar diferente. Então, justamente, vamos voltar, lembrar, olhar para sua história. Lembrar que hoje, às vezes, muitas vezes a desorganização financeira que a gente tem, que a gente já teve lá atrás, a gente vai ver o quanto foi uma desorganização psíquica profunda, né? E que quantas vezes a gente precisa de ajuda também, né? Por exemplo, eu tenho uma desorganização financeira, assim, gigante. Igual quando a gente tá passando por momentos, assim, de muita dificuldade psíquica mesmo, né? Uma depressão. A gente vai precisar de ajuda, né? Então, por que não, por exemplo, também uma organizadora financeira? Né? Um exemplo aqui. Mas o quão justamente nessa colmeia é importante o papel de cada abelhinha, né? E a gente não querer assumir tudo. Isso também é sobre organização. Saber delegar, saber pedir ajuda, saber buscar quem sabe mais X, quem sabe mais Y. Isso é sabedoria dos relacionamentos, né? Isso é fazer uma boa gestão das coisas. Então, em algum momento também vai ser importante delegar tarefas, né? Delegar funções. Você pode começar desde o micro, por exemplo, na forma como você anda sua casa, na forma como você, pô, Marcelo, mas eu moro sozinha, né? Na forma como você gere o seu cotidiano. Hoje eu estou delegando a função tal para Marcela de amanhã, porque não vai ter condição de fazer hoje, por exemplo, né? Mas por que não também, às vezes, chamar pessoas para ajudar a gente aqui, né? Amiga, você está disponível? Tô precisando de uma ajuda aqui em casa, blá, blá, blá. Gente, nós somos uma grande textura de comunidade, né? E se a gente não tem amizades que ajudem a gente a crescer, a dar aquele sustento quando a gente precisa de alguma coisa ali, que comunidade que a gente tem, no final das contas, sabe?
Então é importante saber ter essa liberdade também, né? Bem profundamente, assim, bem profundamente. Então, acho que uma das coisas que eu mais queria trazer, assim, hoje, de fala, é essa coisa, assim, do serviço que é insustentável, né? Da economia que ela não é regenerativa, os serviços que eles são mal pagos, né? De você se colocar quase um sistema escravo mesmo. Lembra que isso vai destruir o seu corpo, como já destruiu lá atrás. E você está repetindo essa lógica do invasor ali, né? Então, como é que a gente vai fazer isso acontecer? E aí existem, claro, vários sistemas, tem outras aulas, a gente vai conversar, né? Mas tem como também entrar nesse jogo da Matrix sem a gente se estrapefar no chão, né? Então, por exemplo, essa galera aí que grava um curso, e aí, cara, esse curso tá lá há muito tempo. De repente, vou soltar esse curso por R$ 19. Que não tá exigindo da pessoa, tá tudo bem já, sabe? Ela tá ali fazendo outras coisas, aquele curso tava lá. De repente ela solta por R$ 19, mais de 1.000 pessoas compram aquele curso. Olha a grana que não entrou. Se ela de boa. Assim, óbvio que tem como também, né? A gente fazer esse maquinário funcionar ao nosso favor e fazer gerar dinheiro pra gente sem a gente se morrer, sem a gente se corromper, né? E quando fala de se corromper, justamente corromper as nossas forças, né? Então, existem muitas formas. É por isso que é tão legal, importante ir construindo, ir tecendo, mas sempre sabendo os teus limites de todas as maneiras, inclusive limites financeiros mesmo, né? Não ultrapassar, né, aquilo que não dá. Inclusive, eu sempre falo muito isso sobre a escolha, sabe? Principalmente quem está em transição de carreira. Não precisa sempre, eu vou largar tudo e agora é isso. Isso é uma transição. E eu sei que por um momento, às vezes vai ficar muito cansativo, né? E vai ficar pesado. Mas aí a gente entra até um pouquinho ali naquela história, né, do prazer que é rápido, né? Está construindo, querendo ou não, essa vida que a gente está querendo ali na frente. Então, vamos com calma, né? Eu estou construindo agora, eu vou colher isso. Não tem como não, sabe? Vai dar bom, eu vou colher. Eu estou pondo força ali e vai rolar. Isso realmente pede essa paciência, né? Não vai ser um fast food mesmo. Mas fast food não alimenta ninguém, realmente, né? Fast food não alimentam a alma, não alimenta o espírito. Então vale a pena, tá bom? Vale a pena a gente ir com calma, mas principalmente, por favor, pensem muito na lógica do opressor, pensem muito num sistema que regenera, né? Porque senão vocês também estão ali trabalhando a favor do que fere, que machuca, do que corrompe, né? E se isso já destruiu tanto vocês, como que vocês vão trabalhar com algo que cura na lógica mais opressiva e destruidora possível, né? Então, vamos conseguir fazer essa integração bonita da casa do campo com o prédio de 500 andares, sabe? Essa é a integração que a gente tem que fazer aqui. Essa que é a brincadeira, né? Essa integração de realmente compreender como chegar longe sem perder essa essência do campo, bonita, cristalina, que é harmoniosa, que as coisas que a natureza ali funciona, ela se tece, ela está compromissada consigo, né, com o tempo do tempo, e assim vai, né, como fazer isso acontecer. E para isso também servem as nossas trocas, né, a beleza de tudo isso, assim. Então, mais pra frente, a gente vai falar de muitas coisas. Hoje eu quis trazer para vocês esse mapa, porque eu sou uma grande fã de criar mapas lúdicos pra gente entender. Porque a gente está aqui nessa grande transição, justamente de ir, né, dessa criança ou dessa menina, dessa donzela, para essa grande face de deusa mãe, né, de grande mãe, que é aquela que constrói, que para, que gera, que cuida, que nutre, que multiplica, né? Essa é a fase psíquica que a gente está encontrando agora. E às vezes dá muito medo, porque a gente se esquece que toda mãe é também filha. Então, só para acalentar o coração de vocês também, vocês entenderem que esse divino profundamente está dentro, não é isso que a gente está relembrando profundamente aqui? Então, vocês também têm colo, sabe? Vocês também têm para onde ir se a coisa pesar, ficar muito densa, se ficar assustador. Né? Não é porque vocês se tornaram mãe, vocês deixaram de ser filha.
Falo porque eu sei que é assustador, né? Falo porque eu sei que o medo vem. Essa criança sempre vai existir aí. A criança carente, com fome, ela sempre vai existir. Tá tudo bem, né? É importante para ela essa forma, que é eu tenho algo para me cuidar. Tá tudo bem, né? Vamos dar a essa criança, né? Isso, assim. Então, os momentos profundos de conexão, de se assentar, são muito importantes, inclusive para fazer o negócio de vocês crescer. E aí, para isso, você pega a mão dessa criança, que é uma grande detentora, sim, do lúdico, do prazer, da sabedoria que você tem para crescer, e vocês constroem juntas, né, esse império. Então, é esse aqui, é um mapa que eu dei o nome de Templo Dourado, porque eu tenho um oráculo, né, um jogo oracular que chama Templo de Ouro. Inclusive, eu vou deixar tudo aqui na descrição do YouTube, esse serviço, vocês clicam no link. Porque, por exemplo, se tiver dificuldade de fazer isso aqui sozinha, nesse jogo oracular, a gente constrói junto com os oráculos, sabe? A gente vai respondendo ali perguntas onde constituem esse seu tempo dourado, de forma de posicionamento, seu público, etc. Assim, várias coisas tem ali, né? Então, a gente vai construindo junto com os oráculos, tá bom? Se tiver muito difícil para você acessar, tá lá. Mas então, o que que a gente vai fazer? Se quiser, então, inclusive, pega até uma folha A3, grandona aí, maravilhosa, pra você poder ter bastante liberdade criativa de se divertir. Primeira coisa que a gente vai fazer, porque toda edificação precisa de um chão, né? Precisa de uma base. Então, literalmente, você vai pegar um cartão, um lápis de cor, que seja, e vai fazer o seu chãozinho. Esse chão é a sua base. O que que é a sua base? Né? O que que você vai escrever aqui? E às vezes a gente precisa de uma folha inteira para isso, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente pode fazer número um, aí para outra folha, base, e aí escrever. Porque o que que é essa base? É a sua história, né? A sua história são os seus diferenciais, as suas forças, o que te dá tesão, pelo que você acorda, o que te move, né? Essa é a base desse templo que você, alquimista, está querendo construir, né? Então, é tudo a sua história, é tudo que te trouxe muito profundamente até aqui. Isso vai ser muito importante para você entender. Aquilo que você passou, cara, relacionamentos, o que te frustrou, o que te feriu, o que te machucou, o que te cansou muito profundamente, pelo que seu coração pulsa, né? O que te dá realmente tesão, desejo, né? As suas virtudes mais profundas, aquilo que, cara, nossa, eu tenho isso assim tão forte no peito. E eu sei que isso ajuda tantas pessoas, isso é tão bom, sabe? Essa é a sua base profunda para fazer isso, para fazer esse templo aí ser construído, né? Ser edificado. Então, nessa base você vai escrever um pouco sobre isso. E aí, todo tempo a gente precisa começar a erguer as nossas colunas, né? Para começar ali a dar forma para esse templo. E o que são essas colunas? Essas colunas, e aí aqui serve tanto para você que já está nesse trabalho há um tempo, mas está precisando de um boom, está precisando de expansão, quanto para você que está começando agora, mas eu sei que você já teve outros trabalhos, mesmo que supostamente não tenha nada a ver com o que você está fazendo agora. O que que você vai escrever nessas colunas? Cara, trabalhos que você fez que foram muito legais, ou mesmo que, ai, não foi tão legal, mas deu muito bom, sabe? O resultado foi muito legal, assim, deu muito certo, as pessoas elogiaram muito, né? Foi bem, bem foda aquilo que eu fiz. Então, ou coisas que você amou fazer, ou cursos que você amou fazer, né? Portas que você amou abrir, pessoas que você tocou. Essas vão ser as suas colunas, né? E por que que eu falo que não precisa necessariamente ter a ver com o seu trabalho como alquimia, né? De alquimia agora. Porque o que forma o nosso tempo, né? O que forma esse mapa profissional é tudo que a gente passou mesmo. Então, por exemplo, a Marcela, hoje só é perfumista, oraculista, professora, etc. Lá atrás, ela foi produtora de moda, ela foi stylist, ela foi consultora de imagem, ela foi redatora, ela foi copywriter, ela foi atendente de público. Cara, ela foi um monte de coisas que permitiu essa construção aqui acontecer e a forma como o trabalho é hoje, né? Então, não deixe de escrever. Nossa, eu trabalhava em construtora. Legal. O que de precioso você fez ali? Com certeza tem. Com certeza teve algo, né, que rolou, que foi legal. Um trabalho assim que foi, nossa, isso aqui, aquele trabalho deu muito bom. Escreve.
Nossa, eu trabalhava com estética. Um resultado ali. Ou qual estética que você amava fazer, assim? O que que você gostava mais? Ou o que que você gostava na estética em si? Entende? Assim, não tem... Essa aqui é a questão, assim, não tem errado, tá? É, não importa. Olha assim para as coisas também que não tem a ver com a sua alquimia hoje, supostamente. Porque o nosso cérebro é muito inteligente, ele é muito sagaz, as coisas, elas não. Nada é deixado de lado na vida de um alquimista, tudo é transformado, não é? Então, como que a gente vai falar que não tem importância tudo que a gente viveu até aqui? Se é justamente tudo que construiu e está construindo esse templo dourado. Então, é a argamassa, são as colunas que estão dando vida para isso aqui, né? É, inclusive, até depois para vocês entenderem um pouco, quem quiser clicar no site do Lab, eu meio que construí um material assim em volta disso, assim, desse formato. E aí ele talvez vocês entendem um pouco, ali, um pouquinho, né, da forma como eu fiz, da forma como eu construí esse trabalho que hoje eu teço, justamente olhando para minha história, tá? Para facilitar um pouco, ilustrar para vocês também, tá ali para vocês darem uma olhada, até porque a ideia é que depois a gente transforme tudo isso em um trabalho mesmo, né, em um material para que vocês possam mostrar para pessoas, né? Vocês vão transformar esse material ali na cama, vocês vão estruturar tudo isso que eu estou falando aqui, né? Na forma de vocês, mas estruturar para vocês terem esse material mesmo, né? A gente tem um gafanhoto pulando ali descontroladamente, pode acontecer dele vir pular na minha cara, tá? Eu vou dar uma assustada, eu sou professora, mas tudo certo. Porque, de repente tô ali numa roda de conversa, tô numa roda de network, enfim, e aí uma pessoa X falou tal coisa e eu tô, gente, meu trabalho dá muito certo essa pessoa. Você já tem um material pronto para entregar ali para ela poder acessar, se conectar com você também, né? Então é importante, por isso que a gente está fazendo essa construção, para que, inclusive, essa construção se torne uma apresentação que a gente tenha, né, para expor por aí, tá bom? Então, beleza. Falamos das colunas. E aí existe ergue o nosso grande teto, né? E o que que o teto faz? Pô, o teto protege de todas as intempéries, né? Então é aquilo que delimita, aquilo que traz limite. Então o que que vai ser o teto aqui? O que que você vai escrever nesse teto? Os seus limites. Aquilo que você não abre mão, aquilo que é inegociável. E como eu falei aqui, os limites da Marcela são diferentes do limite da Flávia, são diferentes dos limites da Adriana. Então, quais são os seus limites? De novo, qual é a história que o teu corpo conta, né? Eu tenho um limite muito específico, que é e esse limite é considerado por causa da minha mediunidade, é considerado por causa dos meus hormônios, é considerado por causa de tudo, sabe? Das minhas vontades, da forma que eu coloco de importância das minhas coisas. Então, quais são os seus limites? O que que realmente hoje para você é muito inegociável, cara? E lembrando que se é um templo que a gente está construindo, esse templo vai se expandir, né? Ele vai crescer. Ou seja, limites mudam, limites são negociados, limites de repente se expandem, como qualquer relacionamento, né? Então, fica tranquilo com isso aqui, mesmo que isso vá mudar depois. Mas o que que hoje é imprescindível para você? Para mim é imprescindível que eu tenha tempo diário para descansar, para contemplar e não fazer nada que seja tantas horas por dia. Para mim é imprescindível que eu faça uma... Ai, que susto, gente. Ouviu? Falei que esse cachorro tem me assustar. É imprescindível que eu vá viajar uma vez no mês. Ou uma vez no ano fazer uma viagem internacional. O que que é inegociável, imprescindível para você? Gente, eu achei, ó, assim, ó, esse gafanhoto, esse... Cara, eu não sei se é um gafanhoto agora. Acho que é um grilo. Salto quântico em todo mundo aqui, ó. A gente vai aqui, ó, nessa academia, todo mundo dá um salto, tá bom? Já achei, assim, ó, promissor. Beleza, então, escreveu ali, delimitou realmente isso. Vai colocar no centro desse templo uma grande estrela, que é você. Ah, que bonita. Você, bem brilhante aqui no centro. E o que que é isso? O que que é você aqui no centro desse templo? É a sua fala, é a sua postura, pelo que e como que você brilha. E olha só que interessante, né? Quais são suas figuras de inspiração? Isso é legal também. Porque a gente sempre tem aquilo que às vezes a gente se inspira, né? Como, nossa, eu amo a forma como fulana
cara, construiu a sua carreira, a forma como ela atua. Isso é importante também. Então, aí você também vai escrever aqui as suas inspirações. E aí, uma coisa que é muito legal, todo reinado, né, toda construção, assim, tem seus cavaleiros, seus grandes cavaleiros, né? Esses cavaleiros eles estão fazendo o quê? Eles estão protegendo o reino, mas eles estão enviando a sua mensagem, né? Eles estão chegando em outros reinos para enviar a sua mensagem. E que mensagem é essa, então? Qual que é a sua mensagem? Né? O que que você está fazendo chegar em outros reinados? Como que você quer ser vista e ouvida de fato? Então, o que que você quer ser conhecida? E aí, tem uma coisa muito interessante que é quando você olha para tudo isso que você construiu antes, a base, as colunas, o teto, você também entende justamente quem é você, quem é essa estrela e qual é a sua forma de reinado. Então, se por isso que você construiu isso tudo antes, se estiver difícil entender aqui, olha em volta. E aí você vai começar a entender a forma como você age, a forma pela qual você opera, né? E é isso que é muito, muito legal. Isso é o que? É a sua autenticidade. Porque você vê, isso vai ter a ver com a sua história. Isso tem a ver com os seus negociáveis. Isso tem a ver com a forma que você operou e fez trabalhos. Por isso nasce aqui sua autenticidade. E aí nasce o seu trabalho muito puro. Então, cara, não importa que tenha 30 mil perfumistas. Existe só a Marcela perfumista. Com toda a minha forma de autenticidade e de carreira que eu fiz até aqui. E mesma forma para, enfim, cada um. E aí a gente começa a usar essa autenticidade profundamente ao nosso favor. Porque a sua história só você viveu mesmo. E isso é muito forte, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal. Tem que é isso que, mais uma vez, vai dar luz, né? A sua forma de trabalhar e a forma como você expressa isso. Isso é muito incrível. Bom, então, faça com vocês vão ver como vai dar uma clareada, uma organizada mesmo nas coisas aí, que estão meio confusas, né? Que às vezes a gente não sabe justamente por onde começar o que faz e de que forma faz. Tá bom? Então olhem muito para isso. Eu vou pedir agora para que vocês peguem, se vocês tiverem um chá, um copo de água, se não tiver nada, tudo bem também. Mas se tiver, segura aí na mão, vamos respirar fundo. Se o grilo começar a cantar, a gente vai usar esse barulho ao nosso favor também, tá bom? Ó, e não é que começou. Bom, tentem não se irritar. O barulho do grilo ele é realmente bem promissor. Ele fala realmente sobre o saltar, sobre o chegar longe. Olha que barulho forte. É uma mensagem, uma voz que chega longe. Então vamos conectar aí a esse animal de poder. Respirem fundo. Fechem os olhos agora. Vejam vocês nesse centro de poder. Percebam o que vocês estão vestindo. Vejam se vocês seguram algo nas mãos. Vão vendo o ambiente em volta. Vão vendo a sua construção. Esse tempo se edificando. Se ele ainda está pequeno, se ele já é grande. O que ele está precisando de você agora? Sente os seus pés no chão. Você está descalça. E vai observando que dos seus pés vão brotando raízes muito profundas. Elas vão surgindo, penetrando o chão, passando por camadas e mais camadas e mais camadas. Você vê passando por terras, passando por água, chegando num lugar quente, penetrando cada vez mais o magma da terra. E essas raízes seguram esse coração de fogo de Gaia.
e ela não se queima. Esse fogo então começa a penetrar nessas raízes e subir. Esse fogo não se apaga quando vai passando pela terra, quando vai se passando pela água, porque as raízes o protegem. Deixa esse fogo ir subindo até chegar aos seus pés, transformando seu corpo nessa grande combustão. E ele vai atravessando o seu corpo inteiro, chegando no topo da cabeça e ascendendo aos céus, quase como um grandíssimo vulcão em erupção, que é uma flor que desabrocha com tanta beleza. Você é essa flor agora, se desabrochar tão bonito. Respira fundo, acima do seu teto, da sua cabeça, brilha um sol enorme. E do outro lado, uma lua linda. Ambas se unem no centro da sua cabeça. E elas vão dançando e rodando. E você é esse centro, orbitado por esses poderes. Deles você se fortalece. Você cresce, você se ouve. Respira fundo, se acalme. Vá ouvindo a beleza em tudo isso. Essa dança. E vá adentrando nela. Começa a dançar com o sol e a lua. Permita-se essa flor, essa completa e bendita entrega. Só é o que é, sem medo. Chame agora seus guias, protetores, para cuidar dessa flor, para cuidar desse templo, para cuidar de todo esse terreno. Não haja mais invasões, dores, colapsos. Que haja somente a sua decisão quando tiver de desabar com esse império, ou expandi-lo, ou reconstruí-lo, ou construí-lo. Sua, não é nada mais fora que vem para isso. Está muito bem protegido quando de qualquer intempérie externa. Existe agora somente a sua decisão profunda de fazer esse reinado crescer, prosperar, da raiz mais profunda até o grande céu. Você é protegida e acolhida agora. Você é protegida e acolhida agora. Tua fortuna, tua prosperidade, tua vitória é protegida e acolhida agora. Vá sentindo as suas mãos brilhando, se fortalecendo, chegando longe. Com elas que você testa a sua história, sua beleza, sua força, sua firmeza, sua glória. Respira fundo, na hora de soltar faz um som. Hum. Faz isso 3 vezes. Descansa com calma. Se puder, pode abrir os olhos.
você estivesse segurando aquele copo, pode beber essa água ou esse chá imantado. No som desse grilo, com as bênçãos de toda a fortuna a todos nós. Boa noite a todas. Até a próxima semana. Fiquem de olho no Instagram, que eu sempre vou fazer ali a tiragem, né? Trazendo qual que vai ser a guiagem da semana, sobre o que mais ou menos que a gente vai falar, né? O que que eu vou trazer para construção mesmo para ajudar, né? Hoje foi esse mapa, né? A próxima semana pode ser outra ferramenta, outra coisa. Tá bom? Lindo descanso a todas. A ideia é que sempre que sejam esses encontros não muito alongados, né? Eu sei que tá corrido para todo mundo. Então, não são aulas densas, não vão ser aulas, né, gigantes, tá? É para ser encontros, assim, pontuais. A ideia é que na live é que a gente consiga trocar, né, também, e chegar longe, tá bom? Eu e o Grilo estamos aqui, ó, despedindo. Um beijo, bom descanso a todas. Tchau, tchau.